Então, pessoal, muito boa noite. Hoje de Quinta com a estou com esse cara aqui incrível. Esse cara é um ícone do funk sul-paraibano, um cara que trouxe os bailes para a Paraíba do Sul. O nome dele é Gabriel Mendes de Figueiredo, nascido em Itaperuna, conhecido também como Chacal. Seja muito bem-vindo, meu fera. Obrigado. E aí, rapaz, fala pra gente aí. Pra gente é uma honra muito grande receber você aqui, Chacal, sabendo da sua trajetória como pessoa, como caráter, como profissional da área da música, enfim. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e também agradecer a você pelo convite, né? Que é merecido, né, cara? Eu sabia que alguém em Paraíba do Sul iria sensibilizar, né? Fazer esse convite, eu estava esperando. Então, eu agradeço muito a você pelo carinho, pelo apoio que está dando pra gente aí. A lembrança, o Chacal, é mais do que merecida, é honrosa, sabendo que você é uma personalidade tanta aqui de Paraíba do Sul. Fala pra gente aí, Chacal, como começou o seu gosto pela música, por ser DJ, por ser produtor de música, por ter equipe de som. Fala pra moçada aí como tudo começou. Realmente a trajetória nossa no mundo da música é um pouco complicada, né? Porque no início não tinha nada a ver com o que eu sou. Muita gente não sabe, mas eu sou polícia militar reformado. Ah, legal. Então, de uma certa época, para complementar o orçamento, eu comecei a me interessar pela música mecânica, né? E construir alguma coisa que desse um retornozinho. E aí fui invadindo, fazendo umas caixinhas de som no quintal e tudo, até que chegou uma época em que realmente eu tive, graças a Deus, no auge, né? Uhum. Eu tive em Paraíba do Sul, né? 5 equipes de som. Ou seja, eu estive em Werneck, eu estive na Forroteca, na Liberdade, eu estive no Clube Social, eu estive em Penhalonga. Aí vale ressaltar o seguinte, que, modéstia à parte, eu fui o único DJ, vamos dizer assim, no Brasil não sei, no mundo não sei. Eu mantive 5 anos consecutivos baile com casa cheia em todo esse local que eu toquei. Mas partiu da onde, assim, o gosto, assim? Você já curtia Furacão 2000, Peoples, essas equipes das antigas? Como é que foi? Realmente, eu como base, eu tive algumas equipes do Rio, né? Eu não posso desmerecer porque eu aprendi muita coisa. Eu tenho, por exemplo, assim, eu ouvia muito Marlboro, né? Sim, Eu DJ ouvia Marlboro. muito, né? Então naquela época tinha a Cova, tinha Zezé Disco, tinha M equipes de som em que a gente começou a manter a casa cheia com sucessos, né, dessas equipes de som. Então, realmente, começou assim. Fica curioso é o seguinte, quando eu comecei, eu não comecei com som das antigas. Comecei com uma coisa totalmente diferente, atípica do que eu tinha começado, ou seja, forró. Sim. Né? Peguei 2 caixinhas de som, fui para um local chamado Cebolas e fiquei lá, né, tocando um certo tempo lá, fazendo, vamos dizer assim, fim de semana, 20 pessoas, 30 pessoas, fazia. Até aí eu comecei a pensar no seguinte, eu não posso ficar só aqui no forró. Eu tenho que arrumar alguma coisa em que exploda, que ajude no orçamento. Aí a gente parou, né? Parou de ir em Cebolas e começou a ficar em casa arquitetando alguma coisa grande. Aí eu comecei, sempre que aparecia pega de outras equipes, por exemplo, Furacão 2000, Aqui em Paraíba do Sul tinha terremotos também. Tinha terremoto, mas é o seguinte, em Paraíba do Sul, modéstia à parte, eu fui o percussor do funk. Sim. Em Paraíba do Sul. A terremoto veio depois. Certo. Ô Chacal, e
como é que era o sistema de criação assim das caixas? Hoje a gente consegue entender que tem tudo assim muito pronto, né? Você vai lá na internet, você escolhe o equipamento que você quer, você compra, você importa, você compra aqui no mercado nacional ou internacional e você tem praticamente ali tudo na sua mão, é claro, com uma orientação profissional para o trabalho ficar melhor. Mas naquela época, eu sei que a dificuldade de encontrar equipamentos era muito grande. E como você supria essa necessidade? Fala pra gente aí. Olha, aqui é o seguinte, a gente, na época que a gente começou a tentar criar equipe de som, porque equipe de som na época não era 3 caixinhas, 4 caixinhas, era paredão. Então quem tinha paredão tinha equipe de som. Quem não tinha paredão não tinha equipe de som, tinha uma coisa qualquer. Então a gente começou o seguinte, a gente começou... a primeira equipe em Paraíba do Sul que nós tivemos foi com 16 caixas, foi a Alfa Som, foi a que eu criei perto da Beira Rio, na Casa Vale, que eu arrumei um salão, foi a primeira equipe que chamava Alfa Som. Nós tínhamos um equipamento simples, mas dava para suprir a necessidade. Aí fomos começando a fazer, né, começamos a mandar. Então eu tenho N lugares e que eu andei muito. Estado de Minas eu toquei bastante, Estado do Rio eu toquei bastante. Então a gente começou, a gente fabricar o nosso equipamento vamos dizer assim, a modo crudo, fazia em casa. Artesanal, né? Praticamente. Fazia artesanal, né? A gente fazia. Inclusive tem um fato interessante na construção das minhas caixas. Nós temos um amigo meu que hoje é pedreiro, Valdir. Eu fabricava, eu olhava assim as caixas das outras equipes, então eu criava mais ou menos e fabricava em casa. Então tinha as caixas daquela época, chamavam-se tobogã. Sim. Eram caixas com 1,20 m de altura, por 75 de frente, né? Com 2 alto-falantes. Esse amigo meu viu, eu tinha um alto-falante de 15 e alto-falante de 12. Então ele falou, Chacal, você se incomoda eu tirar a medida dessa caixa? Eu falei, tranquilo, Valdir. Aí a parte hilária dessa história rápida é que ele fez a caixa. Me chamou para ir na casa dele e falou, Chacal, a caixa é essa? Eu falei, caraca, uma réplica. Mas aí o detalhe importante, a caixa não passava na porta e na janela. Ele fez um equipamento de som, mas não conseguiu tirar dentro de casa. Ele teve que quebrar a janela. Muito legal, que história. E outras coisas mais, né, que a gente teve. Chacal, você teve a Alfa Som e qual o nome das outras? Olha, nós tivemos a Alfa Som, nós tivemos a Rose Power no Social, que era só música house, que a gente tocava. Nós tivemos lá em Minas e aqui na Liberdade não era Liberdade, era Cruz das Almas, era a Love Som. Depois nós tivemos Estúdio 1, Estúdio 2 em Werneck e Estúdio 2 em Penhalão, Minas Gerais, o qual eu também fiquei por 5 anos consecutivos, sexta, sábado e domingo. Então, eu fico agradecido ao público que me acompanhou na época e a Deus também, porque pelo que eu via, era difícil um DJ manter um baile naquela época 2, 3 semanas. Por muito tempo, né? Então, Liberdade, ou seja, Cruz das Almas e Minas Gerais, foi um épico de 5 anos consecutivos. Chacal, e para aquela moçada que está começando com a produção de áudio, montando equipe de som, aquele músico, enfim, pessoas que trabalham com produção de áudio, com música, qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão começando hoje? Olha, eu tenho observado, eu tenho escutado muito música, né? Eu devido a um problema que eu tenho visual, que eu estou enxergando pouco, para preencher esse espaço e não ficar à toa, eu montei um mini estúdio na minha casa, ou seja, uma caixa de som, né? Sim. Com um telão de 43 e um notebook onde eu vou garimpar e ouço as músicas. Então,
Se você for lá, você só vai ouvir música da antiga. Sim. Nada de moderno. Aí você me pergunta, por que você tem alguma coisa contra a modernidade, contra a tecnologia? Eu falei, não, eu não tenho. Porque quando fala assim, me perdoe os DJs que estão me ouvindo. Mas tem um baile tal com o número 1 DJ. Para mim não existe. Por quê? Porque a tecnologia faz tudo, cara. Você pega hoje um notebook, você faz uma playlist, toca fica de braço sozinho, cruzado e o baile surte. Então, na minha opinião, veja bem, né? Eu não quero caracterizar como eu seja o melhor. Na minha opinião, eu acho o seguinte: o DJ tem que interagir. Ele tem que interagir junto com o público. E as letras de hoje, honestamente, modéstia à parte, para mim, não me agrada. Eu lembro, assim, de uma música bem pontual da época. Eu que sou fã do Chacal, porque o Chacal, ele me viu criar, amigo dos meus pais. Sua sogra era grande amiga de minha mãe, a família inteira. Integração, né? Enfim, eu fico até emocionado em falar desse povo que é tão ligado a gente. A gente agradece. E assim, eu tenho assim muita lembrança bacana dos bailes que você fazia. E assim, a música, ela não tem fronteira, né? E a escolha é individual, né? A escolha é de cada um. Cada um escolhe o que quer ouvir. O que a gente tem em comum é o gosto por tocar, né? Por falar no microfone. Manter a pista cheia, né? Isso. E eu, assim, coloquei uma na fita aqui, que eu acho que simboliza bem, assim, a época que o Chacal tocava nos bailes de Paraíba do Sul. Olha aí, vê se você lembra dessa. Essa é uma faixa de freestyle, né? Stevie B, Spring Love. Só peso, né? Então, cara, quando eu entrava nos bailes do Chacal, essa música, ou ela tava tocando, ou ela ia tocar, cara. E era incrível, incrível. E ninguém ficava parado, né? Não. Assim, do passinho, né? Quem era funkeiro ou quem não era funkeiro se mexia com o som do Chacal. Chacal, mais uma vez, quero passando aqui para agradecer você pela visita. Saiba aqui que a ONU está aqui de braços abertos para você e que é um espaço democrático, que a gente aqui fala o que pensa e a gente está aqui para levar alguma coisa, né, de bom para quem está ouvindo. Quero agradecer mais uma vez a Rose. Vou mandar um abraço para um cara chamado Juarez, que eu tenho um carinho tremendo por ele. E, enfim, cara, é uma pessoa incrível, fantástica. E você, Chacal, sem comentários, por favor. Mas, para a gente fechar, eu, mais uma vez, né, eu quero agradecer a você pelo carinho, pela reciprocidade de estar falando um pouco da minha história, né, cara? Porque alguém, puxa vida, aquela vez, eu não sei se você estava presente no Riachuelo, quando nós fomos agraciados com o título, né? Sim, eu também fui homenageado. Então aquilo também são coisas que mexem no ego da gente, né, cara? Então, não é dizer eu recebo essa homenagem porque eu fiz por merecer, né? Claro. Não é uma homenagem, por favor, fala alguma coisa. Não, foi uma coisa que a gente lutou e continua lutando. Não é nada, não, são 47 ou 46 anos de som, né? Ô, Chacal, e também, assim, antes de terminar, porque eu me despeço, mas aí depois eu volto, porque eu não aguento, o bate-papo é muito legal. Com certeza. Cara, assim, a sua voz é uma voz, assim... impactante. Assim, hoje é muito difícil achar uma voz super grave igual a sua, assim. Não acha. É muito raro. Eu não sei. Assim, eu lembro que você fazia uma vinheta ao vivo. Se você puder fazer essa vinheta pra gente aí ao vivo, eu acho que vai ser muito legal. Fala pra gente como é que era aí. Rapaz, aquilo é o seguinte, é criatividade. Eu não sei se você chegou a observar, eu tive um programa também, outra coisa, se for falar até que meia-noite desceu. Eu tive um programa na rádio 1 ano
Na Rádio Jornal FM, né, cara? Mandar um abraço pra moçada da A hora do balanço. Agora é show, né? Agora é show. Uma moçada aí da show aí. Então, Grande abraço. Tem um cara que me apoiou muito, né? O JM, né? Camarada que me deu uma força também. Várias entrevistas igual a sua, ele programou pra gente na Jornal FM. Então são essas coisinhas que vai ajudando você a caminhar, né? A superar o problema que a gente está passando, que a gente está com problema de saúde e tudo. Mas, cara, faz parte, né? Hoje, por exemplo, eu não preciso nem tomar remédio hoje. O remédio que eu estou tomando aqui no estúdio é o suficiente para que eu tenha uma noite tranquila e de paz. Então, moçada, muito obrigado. A gente hoje conversou aqui com o mestre Chacal, nosso DJ Chacal, cara eterno. Quero agradecer você que viu o vídeo até agora. Compartilhe com os amigos, toque o sininho, se inscreva aqui no canal, na Publicidades. Mandar um grande abraço para todos que estão assistindo. E toda quinta, aqui no De Quinta com a tem esse bate-papo super incrível. Hoje, nada mais, nada menos do que o mestre DJ Chacal. Vai lá! Sucesso! Maneiraço! Valeu! De Quinta com a Bate-papo, convidados e muita informação. Toda quinta às 20 horas.